Louvado seja o santo e glorioso e eterno nome do Senhor Jesus. São Mateus capítulo 7 e versículo 7. Vamos ler para a glória do Senhor Jesus. Está escrito assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Louvado seja Deus, Senhor nosso Deus. Pai querido, amado, eu preciso muito do Senhor, eu preciso toda a vida do Senhor, em todo o tempo todo, para que Ele nos fale conosco e nos dê a sabedoria do Senhor, para transmitir a palavra para a igreja. Que o Senhor abençoe a igreja, que todos possam receber esta palavra da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar e bate as palmas para Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, soberano Senhor Jesus. Ele sim, Ele é digno de toda a honra, e de toda a glória, de todo louvor, e de toda exaltação. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Aqui está pedir, dar-se-vos-á. Aqui está pedir, dar-se-vos-á. Mas tem tradução que fala pedir. Pedir, porque pedir uma vez, é para você continuar pedindo, é para você não desanimar, é para você não desistir, é para você não pensar que acabou, é para você não pensar que já não tem mais recurso, é para você não desistir. Nós estamos aqui, é como peregrinos. Não confunda peregrinos com mendigo. Mendigo não, peregrinos sim. Nós não somos mendigos, somos peregrinos. Peregrinos é uma coisa, e a pessoa que talvez não tiver um bom entendimento concernente ao que significa as palavras em português, pensa que peregrino é mendigo. Tem nada a ver. Mendigo é o que pede lá fora, na rua, nos passeios, nas calçadas, nas sarjetas, mas da sarjeta nós já saímos. Agora nós estamos caminhando para o céu, no novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou, isto é, pelo véu, pela sua carne. Ele morreu por nós e nos colocou no caminho plano, no caminho reto, no caminho santo. A Bíblia diz que o imundo não passará por ele, mas nem o louco errará. Então nós estamos no caminho santo. Nós vamos morar em Sião, a cidade santa, a cidade onde está o Senhor, onde Ele disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e levarei vocês para mim mesmo. É vocês mesmo que vai levar a vocês. Por isso hoje aqui é uma guerra, os pregadores pregando, a palavra de Deus falando, o Espírito tentando, fazendo que o Espírito Santo ele é educado.
Ele não arromba a porta, ele não arromba, ele bate. Está escrito: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então não arromba a porta, ele bate. E o Espírito Santo está batendo nesta manhã no nosso coração aqui e no coração daqueles que estão ouvindo a palavra. Ah, pastor, mas nós já somos crentes, já somos salvos. Tá bom, graças a Deus por isso. Pela graça sois salvos. Está escrito aqui na palavra de Deus: pela graça sois salvos. Paulo não mentiu, não. Paulo não falou mentira, não, quando ele falou que nós somos salvos. Ô irmão, só por causa de quê? Pelo seguinte, olha bem, está escrito na palavra que se a nossa esperança se limitar somente nas coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós não somos salvos, Jesus morreu em vão. Se nós não somos salvos, nós não aceitamos Ele como nosso Salvador. Se nós não somos salvos, nós não temos o Espírito Santo, porque a Bíblia disse que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pronto, acabou, é isso que está escrito. Mas nós temos o Espírito Santo. Ninguém fala Senhor, Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Alguém aqui veio aqui e falou do Senhor, outros vieram na frente e cantaram em nome do Senhor, outros deram glória a Deus e aleluia aí. Por quê? É por causa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é? Não ignoreis aquilo que vocês são. Não é? Diz que agora nós que não era povo, agora sois povo de Deus. É o que está escrito, irmão. Eu falo o que está escrito. Alguém da igreja, para que vocês creem comigo, eu também. Nós estamos aqui numa fase de evolução, de glória em glória, crescendo na graça, cada dia mais, trabalhando a nossa salvação, como disse Paulo. A salvação é sua, é minha, é nossa. O Senhor nos deu. Quem vai tirar? Ninguém, só nós mesmos se negligenciar. Mas ela é nossa, é de Deus, e o Senhor nos deu através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E você sabia que a cada dia a gente morre por uma coisa? Quando morre, né? Quando o crente tem desejo no coração, ele morre por uma coisa cada dia. Ontem ele foi de um jeito, hoje ele está melhor, avançando para o prêmio da soberana vocação. Aleluia, meu Deus, glória ao Senhor Jesus. Avançando para o prêmio. Glória a Deus, irmãos. Coisa é gostosa demais. É o prêmio de Deus na nossa vida. Avançando para o prêmio da soberana vocação. Porque a nossa pátria não é aqui, a nossa cidade não é aqui. Aqui tem pessoas de maior condição financeira, outros de menor condição financeira, outros têm casa boa, outros têm uma mais inferior. Mas o Senhor Jesus preparou uma morada no céu para aqueles que temem e andam nos seus caminhos e guardam a sua palavra. A morada no céu. Não se turbe, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar o lugar. Mas é assim, né? E quando eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa é a vontade dele, para que onde eu estiver sejais vós também. Ele falou no capítulo 17 de São João, quando ele fez aquela oração para os apóstolos, e ele viu essa igreja aqui, lá naquela época ele viu, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele vê todas as coisas, ele sabe de tudo, ele sabe do pensamento da senhora aí, meu, nosso, antes que nós pensamos, ele sabe o pensamento que está dentro da cabeça aí, ele sabe o que você está pensando agora, ele sabe o que é que você vai falar também daqui a pouco. A palavra antes de sair da boca ele já sabe.
E ele viu a igreja. Por isso que ele falou assim: Pai, eu não oro somente por esses que estão aqui não, mas oro por aqueles que futuramente hão de crer em mim. Está vendo? Está vendo como é que ele sabia disso? Ele sabia da sua salvação, ele sabia da sua vida, e sabia que você viria ao mundo, e que um dia você levantaria a mão, e que um dia você aceitaria ele, o sacrifício dele. Então ele sabia. Então é por isso. E ele morreu, deu a vida por nós. Felizes os eleitos de Deus, felizes aqueles a quem o Senhor, através do Espírito Santo, tem tido a misericórdia e nos colocado nesta posição. Porque outrora não era assim. Que posição boa nós teríamos? O que de bom que nós fazíamos? Só coisa vergonhosa, que tirava a nossa moral e o nosso caráter, que tirava a nossa, mesmo que você achasse bonzinho, mas não era, tirava o pecado, o diabo. É assim, ele luta para poder envergonhar o homem, colocar o homem na situação mais triste da vida, mais cruel da vida. Agora Deus não, Deus é aquele que tira o homem do monturo e coloca entre os príncipes do seu povo. Deus é assim, não é? Tira a prostituta do monturo lá da prostituição do pecado e coloca ela na presença dele para louvar a ele, para glorificar o nome dele. Depois aquela mulher que você, ou qualquer um olhava para ela e não dava nada por ela, de repente é mulher. Aí, vaso, instrumento na mão de Deus, fazendo a obra do Senhor. Tira o vagabundo ladrão, o feiticeiro, lá da desgraça, lá do pecado, e traz ele, coloca ele na graça. Desgraça ou desgraçado é quem não tem a graça de Deus que eu estou falando. E tira a pessoa de lá e coloca ele na graça. Nós estamos na graça de Deus, e quem quiser pode também vir e aceitar o Senhor Jesus e viver na graça de Deus. É assim. A graça, a porta da graça está aberta para quem quiser entrar, para quem quiser desfrutar da graça. Nós estamos no tempo da graça. Aproveitar esse tempo. A porta vai fechar, queridos irmãos e irmãs. A porta vai fechar. Daqui uns tempos já não vai haver mais condição de salvação. Não. Por quê? Porque o Senhor virá para buscar a igreja, o povo dele. E quando ele levar, aí acabou a condição da salvação aqui para os gentios. A porta para os gentios abriu quando os judeus rejeitaram. Orem pelos judeus, por toda Israel, pela paz de Jerusalém. Não podemos gloriar nisso não. Porque se Deus não poupou nem os ramos naturais, não poupará nós também não, viu? Está escrito assim: alguns ramos foram quebrados para que tu foste enxertado. E por causa disso não te glorie, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Então nós temos que orar por eles, porque através de todas as bênçãos de Deus na vida deles, nasceu lá o Senhor Jesus, judeu também, israelita também, nasceu da bendita Virgem Maria, como Deus propôs e falou pela boca dos profetas, desde a antiguidade. Então cumpriu-se a palavra do Senhor, quando em Belém de Judá, a Virgem, deu à luz aquele filho, que cresceu, viveu, sofreu, rejeitado, humilhado, maltratado, caluniado, e zombado por muitos, mas morreu na cruz do Calvário, e lá em cima, no alto da cruz, aquele que pensava que ele estava derrotado lá no Calvário, com aquele rosto tombado para um lado, todo ensanguentado, uma coroa de espinho na cabeça. Mas é aquele que naquela hora que ele estava pendurado ali na cruz, ele estava vencendo o diabo, estava vencendo o inferno, estava vencendo o mundo e o pecado. E aquele sangue que derramou é por minha causa, é por sua causa, é por nossa causa.
Para os judeus não criam no Senhor Jesus. Quero exaltar o Senhor Jesus nessa mensagem que estou falando aqui agora, que eu vou passar a falar. Eu preparei essa mensagem, parece que o Senhor dava para entender que o Senhor talvez não queria que eu pregasse a mensagem, mas eu li outra passagem aqui, que depois ainda vou falar mais um pouquinho nela. Mas a mensagem, observando lá também a hora que eu não quero passar não. Então, observando bem, os judeus não criam no Senhor Jesus? Não, porque falavam, nós não conhecemos a mãe e o pai dele. A mãe dele não é aquela mulher que mora ali, a Maria, e o José, né? E ele falava, bem, vocês conhecem meu pai e minha mãe, mas não sabem de onde vim, nem quem eu sou, nem para onde vou. Eles não sabiam nada não. Na mente deles, Jesus era de Nazaré da Galileia, nascido lá em Nazaré da Galileia. Na mente deles, porque eles chamavam ele de Nazareno, porque eles chamavam ele de Belemita, porque de Nazareno, de Galileu. Mas ele não sabia da história. A história é como Maria estava para ganhar o Senhor Jesus. O César Augusto, o imperador da época, pediu que José e Maria fossem a Belém para o censo, para o recenseamento. E ele levou a Maria grávida lá para Belém. Ela estava quase nos dias de ganhar o menino. E quando chegou em Belém, que eles foram para cumprir a ordem do imperador, que era recensear, então quando eles chegaram lá em Belém, aí a Maria entra em trabalho de parto. Não havia lugar nas estalagens para eles, nos lugares nenhum, até mesmo entre parentes, mas conseguiram, certamente algum parente, conseguiram um lugar lá para que abrigassem José e Maria, para que ela pudesse ter o filho dela. No lugar onde animais ficavam, no lugar onde comem animais. E ali eles passaram, ficaram ali. A Maria teve o filho em Belém, entendeu? Não em Nazaré, nem na Galileia, nem na Judeia. Aonde é? Em Belém. Está entendendo, meus irmãos? Em Belém, o Senhor Jesus nasceu. Belém de Judá. A terra de Zebulon, de Naphtali, que achava que era menor entre as outras, o profeta profetizou, mas que essa terra não estava desprezada, nem entenebrecida, porque um dia a luz ia raiar nela, que ela ainda ia ver o clarão da luz. Em Belém, aí quando ela ganhou o filho, lá, deitando ele numa manjedoura. O que é manjedoura? Aqui não tem ninguém atrasado no entendimento do conhecimento desse jeito para me pregar uma pregação dessa aqui, não. Eu sei que vocês todos sabem o que é tudo isso, mas a manjedoura é um lugar onde come animais, onde os animais comiam. O Senhor Jesus foi deitado numa manjedoura, o berço dele foi uma manjedoura, coxo de animal comer. E foi ali que os magos do Oriente vieram de longe, os magos do Oriente. E aqui não tem ninguém bom, porque sabe até o nome dos 3 magos que vieram para Reis Magos, tem nada de Reis Magos. Os magos do Oriente vieram. Aqui tem pessoas que sabem até o nome deles. Como é que é o nome, irmãos? Quer ver? Dos magos do Oriente vieram ver o Senhor Jesus. Um trouxe ouro, o outro incenso e o outro mirra. Gaspar, Belchior e Baltazar trouxeram ouro, incenso e mirra, cada um da etnia de um lugarejo, de um país. Então trouxeram ao Senhor Jesus adorando ele. Para que aquele ouro? Para que aquele incenso e aquela mirra ia servir? Menino lá na manjedoura do céu para ele ouro, incenso e mirra. O ouro simboliza a riqueza. O incenso, a adoração, que sobe suave, né? O incenso.
e a mirra, o perfume. O perfume de Cristo está aqui, porque nós estamos tudo em comunhão com Ele, né? Aqui está o perfume. Aí então, aquilo tudo que eles ofereceram, serviram para quê? Para que o Herodes, o rei de Jerusalém daquela época, se revoltou quando os magos passaram no palácio e falaram para ele: você sabia, nós estamos aqui para ter uma informação do Senhor, porque diz que aqui em Belém, aqui nessa região nessa região, não falou em Belém, falou aqui nessa região aqui em Israel, nasceu um menino que vai ser o rei dos judeus, é intitulado Rei dos Judeus. Aí ele ficou enfesado, né, com raiva lá. Aqui, Rei dos Judeus, rei aqui sou eu, que rei? Rei dos Judeus? Não pode ter outro, não. Será que tem? Onde está esse menino? Aí nós íamos informar com o senhor. Aí ele mandou buscar um escriba. O escriba veio e quando ele perguntou, diz que um rei já nasceu em Israel, o que está escrito sobre ele? Aí o escriba falou, em Belém, porque assim está escrito pela boca do profeta e tal. E quando ele leu aquela palavra, o rei enfureceu e falou com os magos: vão agora, procura por ele, quando vocês acharem ele, vocês voltam, fala comigo aqui que eu também vou adorar ele. Vai nada. Ele ia matar o Senhor, queria matar o Senhor Jesus, igual, né, o faraó da época do rei do Egito. Queria matar os meninos, para ver se no meio deles matava Moisés, que era projeto de Deus também, Moisés, salvar o povo dele do Egito. Assim também, o mesmo espírito de demônio que estava lá no faraó do Egito, entrou em Herodes e ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, de Belém e seus contornos, de Belém e seus arredores. Ele pensava que com isso iria matar o Senhor Jesus. Só que quando os magos chegaram lá, ofereceram ouro, incenso e mirra para o Senhor Jesus, um anjo apareceu para José em sonho e falou com ele assim: José, pega a mulher e o menino, vai para o Egito, não fica aqui não, porque alguém ia te procurar o menino para matar. Aí José pegou a Maria e o menino, Jesus, o Senhor, que hoje nosso Senhor, naquela época o verbo que estava encarnado, pegou ele e foi para o Egito. Chegou lá no Egito, aquele ouro que os homens deram, os magos deram para ele como presente, que serviu para ele viver lá, porque não tinha condição financeira. O ouro valeu, o incenso também e a mirra. Tudo isso foi para o bem dele. O Senhor Deus do céu preparou tudo de antemão. E aí, lá, agora no Egito, o rei manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para ver se no meio delas matava o Senhor Jesus. Mas nessa altura o Senhor Jesus, já estava longe, lá no Egito. Ficaram lá na faixa de uns 4 anos, mais ou menos, Quando depois o anjo fala com José assim: volta com o menino e a sua mãe para a terra de Jerusalém, para a terra da Galileia, da Judeia lá, porque quem ia matar ele já morreu, que era o Herodes, já tinha morrido. O José vem com a Maria, Jesus nessa época já tinha uns 4 anos mais ou menos, vem com a Maria o Senhor Jesus. E quando ele chegou num certo lugar, ele olhou assim, ele queria ir para a Judeia, onde ele estava. Ele falou: não vou para lá, porque o Asquerlau, filho do Herodes, estava reinando no lugar do pai. Ele pensou assim: o filho do Herodes vai querer matar o meu filho. O José deve ter pensou assim: eu não vou lá não. Eu querendo falar o pensamento do José, mas tudo mostra que é isso que ele pensou, que não foi para lá. Aí ele falou assim: não, não vou para a Galileia. Em vez de ir para lá, para a Judeia, ele foi para cá, para a Galileia. E ainda foi morar numa cidadezinha muito mais além da Galileia, lá em Nazaré da Galileia, lá perto de Cafarnaum.
Chegou lá, foi que o Senhor Jesus cresceu na Galileia. Tanto é que vocês podem observar, por quem lê bem a Bíblia, já deve ter lido lá, que quando aquele apóstolo, que depois virou apóstolo, né? Foi apresentar o Senhor Jesus para o outro, parece que é Filipe para André, o André para Filipe, uma coisa assim, aí agora eu pedi. Então, quando ele foi apresentar o Senhor Jesus para o outro falou assim, espera lá, você está querendo dizer que você achou o Messias, o Cristo, que ele devia vir? De onde ele é? Aí o outro falou, de Nazaré, que não sabia que o Senhor tinha nascido em Belém, né? De Nazaré. O outro falou assim, pera lá, de Nazaré, será que vem alguma coisa boa? Aí ele falou, vem para você ver, vem para você ver. E quando ele chegou perto do Senhor Jesus, o Senhor Jesus falou com ele assim, eis aí um varão, em cujo coração não há dolo. Aí ele falou assim, de onde você me conhece? Ele falou, quando você estava debaixo da figueira, eu te vi. Ele falou, não, e foi mesmo. E aí ele ficou maravilhado, creu no Senhor, glorificou o Senhor meu, Deus meu, não apóstolo. Depois virou apóstolo do Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, é assim, né? Então os judeus ficavam na prova com o Senhor Jesus. Porque eles ficavam assim, de onde vem tanta sabedoria para esse homem? De onde vem? Se esse homem transformou pães e multiplicou os pães e peixes, pão também o Eliseu multiplicou também. Está escrito que Eliseu multiplicou pães também e muitos homens comeram também, né? Até fartaram. Se o Senhor Jesus ressuscitou morto, eles deviam pensar assim na carnalidade dele, mas vou explicar aqui, viu? Presta atenção aqui para você entender. Eles vão falar assim, o pastor estava querendo tirar a nossa fé do Senhor Jesus, dizendo que os profetas também fizeram. Eliseu também fez. Aliás, foi incrível, ele estava morto, ia jogar um defunto na cova dele e o defunto ressuscitou, pronto. Na cova do Eliseu. Eliseu também fez o morto ressuscitar, o filho da Sunamita, não é? O Elias também fez, o filho da viúva de Sarepta ressuscitar, não é? O Moisés também fez, levantou a vara, tocou nas águas do mar e o mar também se abriu, fez milagre tremendo. Quantos milagres na terra do Egito Deus usou Moisés para fazer? É Deus na vida de Moisés. Agora eu só quero dizer para vocês que o Verbo, antes de estar encarnado em Cristo Jesus, nosso Senhor, ele já estava no ministério do Pai trabalhando. Era ele mesmo, o próprio Verbo que estava encarnado em Cristo, é o que fez o milagre pela mão dos profetas. Não é dizer, o Senhor Jesus disse que mas ele fez milagres, os profetas também fizeram. O moço foi rachando lenha, o machado escapuliu, caiu dentro do rio, afundou, e Eliseu veio e pegou um pau lá, uma vara, um pedaço de pau, colocou nas águas e o machado boiou em cima da água. A morte estava na panela, Eliseu pega um pouco de farinha, lá, joga dentro da panela, mistura e fala, pode comer, não tem mais morte na panela. Elias chega na margem do Rio Jordão, porque o Josué lá abriu o Rio Jordão, droga o Eliseu, chega na margem, o Elias também, chega no Jordão, né? Toca nas águas e fala, as águas abrem, para ele o Eliseu passar. Na volta, o Eliseu com a capa de Elias, dobra a capa, coloca nas águas e grita, onde está o Senhor Deus de Elias? A água abre para Eliseu passar também. Mas como é que pode ser? Mas aqueles a quem foi usado não foi por eles, não foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor Jesus, tanto falava pela boca dos profetas, como usava aqueles homens na mão dele. Porque ele apareceu para Josué. Quando Josué estava no campo de batalha, naquela luta tremenda,
Aparece aquele varão que, se fosse hoje, era cheio de divisa, né? Tipo um general. Mas naquela época um varão com porte de general daquela época. Aparece no meio do campo de batalha. O Josué pergunta para ele: você é um dos nossos ou é um dos deles? Ele falou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O Josué tirou a sandália do pé, dobrou o joelho e ele aceitou a adoração porque ele é Deus. Ele é o Verbo que estava com Deus, ele é o Senhor Jesus, que de hoje que nós cremos. Ele é o Senhor Jesus, ele encarnou. Ele nasceu da bendita Virgem Maria, o Senhor Jesus, e o Verbo que estava com Deus, que gerou ele pelo Espírito Santo. Tanto é que não foi por segundo a carne, nem segundo a vontade do homem, mas de Deus, porque ele era Deus, e é Deus, e será Deus. Então era ele mesmo que usava os profetas. Nenhum profeta fez nada por si, para dizer: eu me glorio em mim mesmo, porque eu fiz isso. Não foi um profeta que, não, quando mandou o fogo do céu, para poder queimar os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, no alto do Monte Carmelo, foi Deus que mandou o fogo do céu. O profeta orou, e Deus honrou o profeta, mas é Deus que faz tudo. Então, sabendo tudo isso, que é Deus que faz tudo, e que o Senhor Jesus fazia os milagres pelo Espírito de Deus. A obra do Senhor Jesus era feita segundo o Pai lhe ordenou e segundo o Pai lhe ensinou. Ele falou mesmo que fazia tudo de acordo com o Pai tinha ensinado. Então ele fazia tudo para agradar ao Pai. E ele morreu e ressuscitou. Agora, se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, tivesse no pó da terra até hoje, e nossa esperança era em quem? Nós tivesse no pó da terra, nós não teríamos esperança. Nós ainda estávamos permanecendo em nossos pecados. A nossa fé não valia. Nós não teríamos esperança, mas ele ressuscitou dentre os mortos e subiu vivo ao céu, visto por mais de 500 pessoas, e foi visto pelos seus apóstolos aqui na terra num período de 40 dias. E ele mesmo subiu ao céu, e quando ele estava no Monte das Oliveiras, ele disse assim para aqueles que estavam vendo ele, os apóstolos, que estava próximo dele então: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, agora o que não crer será condenado. E os sinais seguirão os que crerem. Pronto, em meu nome, disse ele, expulsarão demônios. Pode pegar que é seu, viu? Você ainda não faz, pode pegar que é seu. Falarão novas línguas, será batizado com o Espírito Santo, vai falar nova língua. Né? Pode pegar que é para você mesmo, para você. Né? Pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farão dano algum, e por a mão sobre os enfermos eles serão curados. Ainda disse mais: ide por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então pode pedir a esse Deus, pode orar a esse Deus e clamar com fé: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo aquele que pede recebe. Assim também, e assim recebe. Aquele que busca, encontra no Senhor Jesus. Aquele que bate, se abre. Porque qual o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, vai dar para ele uma cobra. Se pedir um ovo, vai dar para ele um escorpião. Não, de maneira alguma. Pai, geralmente, por muito ruim que seja, ele é bom para o seu filho. Mas qual homem bom que está acima de Deus? Se o pai faz isso para o filho, dá ao seu filho boas dádivas, muito mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Então pode pedir, pede com fé, igual a viúva, pede com fé, não deixe de pedir.
Não deixe de buscar igual o homem que importunava o seu amigo, né? Tarde da noite, para que ele desse pão. Igual a viúva que orou na porta do juiz, que pediu, quer dizer, na porta do juiz sempre estava lá pedindo para ele julgar a causa dela, e ele julgou. Então pede a Deus, pedi, dá-se-vos-á. Pede mesmo, com fé. Mas todos nós temos que pedir, como o Tiago falou. Todo que pede a Deus alguma coisa, pede com fé. Não pede duvidando não, pede crendo que já recebeu. Não pede duvidando não, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, sacudida para um lado e para o outro. Esse tal não receberá nada do Senhor, como disse Tiago. O Tiago falou, o apóstolo. Então pede com fé e continue pedindo. E pede por mim também, como disse Paulo, ora por nós, para que no abrir da nossa boca, Deus nos dê com graça a palavra da verdade e nos ensine como convém falar. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem, diga amém, Jesus. Quem crê que esse vai dizer amém. É isso aí. Glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, é isso mesmo, né? Vamos ficar na presença do Senhor, porque o Senhor tem muitas bênçãos para nos dar. Amém? Deus abençoe a todos.